meus amigos, fãs do rádio. Estamos iniciando mais um episódio da série Vozes do Brasil e hoje, em especial, nós temos um bônus, porque é 2 em 1. Vocês vão descobrir isso no meio do caminho. Mas é um bônus sensacional, porque tem história e, como todos os amigos que estão participando desta série, ele também ajudou a escrever a história do rádio. E é por isso que ele está aguardando ser chamado. Bem-vindo, Idemur de Matos. Mestre Luiz Fernando, é sempre um prazer muito grande ouvi-lo e agora ainda mais até emocionado com o seu convite para participar desta série que você está fazendo, que é uma série realmente muito importante, muito interessante para a história do rádio do Brasil. E realmente eu me sinto lisonjeado pelo convite. Muito obrigado de verdade. Para mim é um privilégio participar desse evento contigo. Uma pessoa que viveu o tempo todo no meio de discos de 78 rotações, depois de compactos simples, depois de LPs, depois de CDs e DVDs, que tem tantos troféus, que tem uma coleção imensa, tem história para contar, e é isso que a gente quer saber. Depois, no meio do caminho, eu vou explicar, porque o pessoal às vezes é mais curioso do que o tempo, então nós vamos explicar o porquê 2 em 1. O Idemur de Matos não nasceu com essa voz tonitruante, mas com certeza ele já chamou, né, a atenção das pessoas desde cedo. Como foi o começo? Onde nasceu você? Bom, na realidade, você falou em LPs, aqui atrás de mim não é cenário não, viu? São discos mesmo, ó. Os mesmos que eu tenho aqui, são cerca de 3.000 LPs que eu tenho aqui. Então não é cenário não, é realmente discos que eu tenho aqui. Fui ganhando ao longo da minha vida no rádio. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu nasci em Nova Lusitânia. Nova Lusitânia, para quem não sabe, é uma cidadezinha pequena de São Paulo, próximo a Araçatuba. Então, mas eu saí de lá muito cedo e de Nova Lusitânia mudei para Araçatuba quando tinha 5, 6 anos de idade e de lá mudei para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Três Lagoas fica bem na divisa de São Paulo com Mato Grosso, cerca de 1 hora, mais ou menos, de Araçatuba. Então, mudei para lá e eu tinha, acho que, 8 anos de idade, e lá, então, foi que eu passei o resto da minha infância e depois também adolescência, até vir para São Paulo com 17 anos. Então, nasci em O começo da atividade profissional, ou um pouco antes dela, tipo, estágio não existia, mas de qualquer maneira, convites para fazer apresentação, baile de debutantes, ou para fazer alguma coisa na escola. Quando começou a descoberta da voz? Na realidade, engraçado, porque quando eu era moleque, meu pai era comerciante. Ele tinha, no interior, de venda. Venda é o nome que se dava a armazém, aqueles mini mercados. E meu pai tinha uma vendinha. E quando eu falo venda, era uma vendinha mesmo. Devia ter o quê? 40 metros quadrados a venda que tinha, onde servia bebida. E depois, meu pai, do lado dessa venda, ele colocou também para vender carne. Então, eu comecei açougueiro. Nas horas vagas, claro, eu estudava, e era açougueiro nesse açougue que meu pai colocou. Mas não era um açougue nos moldes de hoje. Trabalhei durante quase 10 anos em açougue, dos 8 anos de idade até os 16, mais ou menos, ajudando no açougue. Então, de carne, eu também entendo um pouquinho, viu? E eu, tanto na escola, como também no açougue, bom, na escola, muitas vezes, quando tinha algum texto para ler, geralmente eu era o escolhido para fazer
a leitura do texto em voz alta, claro, na classe ali dos amigos da sala. E no açougue, eu tinha mania de ficar imitando as grandes vozes de São Paulo, e da Rádio Bandeirantes, principalmente, né? Então, eu ficava tentando imitar. E as pessoas, nossa, olha que legal, faz aquela imitação. Então, foi aí que eu comecei a fazer pequenas brincadeiras com a voz no açougue que meu pai tinha lá em Três Lagoas. Então, aí que começou alguma coisa à vontade de fazer rádio. E a vinda para a capital? Quando ocorreu, com que idade e por que motivo? Você tinha parentes aqui, ficou em casa de alguém conhecido, ou aquele velho esquema, pensão, república, do jeito que deu? Na realidade, foi um pouquinho diferente. Meu pai e minha mãe resolveram São Paulo. Nós somos em 5 irmãos. E, na época, 3 já estavam casados e morando lá na região de Três Lagoas. E só estava solteiro eu e a minha irmã. E meu pai resolveu vir tentar a sorte aqui em São Paulo. Tinha a irmã do meu pai, que já morava aqui, e ela que nos abrigou. Então, a tia que nos abrigou aqui em São Paulo, ela que nos recebeu em sua casa, e foi o início nosso aqui no 76. Minha tia, saudosa tia Carmelita, que nos recebeu aqui. E foi quando meu pai veio para cá, claro, eu, minha mãe e a minha irmã, e meu pai montou, claro, como tinha comércio no interior, ele montou aqui também o seu pequeno comércio, e eu, mais uma vez, como açougueiro. E nessa época eu tinha 17 anos, só que, para minha surpresa, algum tempo depois é que eu fui descobrir que eu não estava morando em São Paulo, e sim em Osasco. Eu falei, mas espera um pouquinho, não é São Paulo? Não, é Osasco. Então, eu comecei a minha vida aqui em São Paulo, em Osasco, e não necessariamente, não exatamente em São Paulo. Para quem gosta de história, principalmente história e cultura dos bairros de São Paulo, Osasco foi, num determinado ponto, na Zona Oeste, numa determinada época da vida de São Paulo, foi um grande bairro, mas depois, com o crescimento populacional, ele passou a se emancipar, emancipou-se, passou a ter a posição que ele tem hoje, e é um dos grandes bairros que ajuda muito com seus impostos ao governo do estado de São Paulo, mas esse não é problema nosso. Vamos seguindo com o rapaz do açougue. Eu acho que naquele tempo, você falou em mini mercado, vendinha, meu avô também teve um armazém de secos e molhados, que era outra denominação, e às vezes eu me lembro, quando eu vou para o interior, agora, nos anos 2000, visitar alguma emissora de rádio ou dar assessoria, às vezes eu estou andando, eu gosto de conhecer o centro, gosto de passear um pouquinho para conhecer a cidade, e às vezes eu estou andando lá, já aconteceu mais de uma vez. Ô chefe, tudo bem, Luiz? Aí eu olho e falo, poxa, quem? Ah, é o locutor da rádio. Ele está na porta de um açougue, na porta de um mini mercado, na porta de uma loja com o seu microfoninho em mãos, com uma caixinha de som anunciando ofertas e tal, que é uma maneira de ganhar dinheiro. Obviamente, o seu comércio não tinha essa novidade, mas você, por acaso, usava a sua voz? E eu vou dizer por que daqui a pouco. A pergunta tem uma motivação. Não, na época não. Era só o açougue mesmo. Tinha. Tanto que, pouco tempo depois, esse açougue meu pai terminou vendendo e eu fui trabalhar no Bradesco, na Cidade de Deus, aqui não, em Osasco, onde fica a sede do Bradesco. Né? Então, eu não trabalhava nada com rádio, não. Eu vou explicar, então, por que eu falei isso e não vai nenhum comercial. Na região, na zona do mercado,
ali perto da Rua Santa Rosa, existem várias empresas, vários comércios que vendem produtos integrais, produtos de grãos e tudo mais. Eu compro num deles e um rapaz que anuncia a numeração de chegada, ou seja, a pessoa pega um ticket quando chega e ele vai chamando. Apesar de ter um monitor com a numeração tal, ninguém presta atenção e ele vai chamando. E conforme ele anuncia a próxima atração, a próxima pessoa a ser atendida, ele faz um comercialzinho. Parece locutor de rodeio. Ele tem um vozeirão, já falei umas 10 vezes para ele. Meu amigo, procura uma emissora de rádio. Não sei falar direito, não. Mas o jeitão dele, sabe, de chamar a atenção, é muito legal. Eu já estou pensando em colocá-lo no jogo, porque ele tem um potencial muito bom e ele sabe se expressar. Mas foi esse o motivo da pergunta. Agora, estamos ainda em Osasco, não, na Cidade de Deus, provavelmente com a chefia do saudoso Amador Aguiar. Perfeito. E aí o açougueiro virou bancário, não banqueiro ainda. E o rádio? E a voz? Na realidade foi assim. Eu entrei no Bradesco em 1977 como escriturário normal. E, na época, eu até consegui bem essa vaga, porque eu fiz uma coisa que poucas pessoas fizeram na vida, e isso já é digamos, uma profissão que nem existe mais. Existe mais escola de datilografia. Eu, quando moleque, no interior, fiz aula de datilografia, então, até hoje, isso eu posso dizer muito bem, sou um exímio datilógrafo. E, na época, todos os escritórios usavam usavam máquina de escrever, então a pessoa tinha que ter um bom datilógrafo. E eu escrevia, e até hoje escrevo muito bem, sem ficar olhando o teclado do computador ou de uma máquina de escrever. Por causa disso, eu até fui contratado lá no Bradesco, como escriturário, no caso, e fiquei durante mais ou menos um ano. Quando eu estava no Bradesco, eu entrava no Bradesco às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Nesse período, em 79, surgiu uma em Osasco. A rádio se chamava Difusora Oeste, que ainda existe. Só que, na época, a rádio era uma rádio em ondas tropicais. Ela era mais ouvida longe do que na própria cidade, né? E eu não tinha como chegar na cidade. Mas em Osasco também tinha um jornal, eu acho que era Diário de Osasco, que o dono do jornal ele tinha carro de som na rua. E eu falei, puxa vida, eu quero começar a gravar alguma coisa, fazer alguma coisa para começar a usar a voz. Fui atrás desse jornal e o dono do jornal me disse, olha, quem faz as gravações sou eu mesmo, e porque contratar alguém para fazer isso que vai gerar um custo a mais. Mas está surgindo essa rádio em Osasco, se você quiser, posso te apresentar. Eu falei, ótimo, quero sim. Daí, ele foi lá e me apresentou na Rádio Difusora Oeste. Na época, eram, se não me engano, 8 sócios. Tinha gente pra caramba que era dono da rádio lá. E era a primeira rádio em Osasco. E nem estava no ar a rádio ainda. Eu me lembro que ele chegou e me apresentou lá para quem cuidava mais da parte artística e falou, olha, está esse rapaz aqui, o Idemur, não tenho como colocar ele para poder trabalhar lá no meu jornal, que ele tinha esse pequeno jornal, mas ele quer trabalhar em rádio, vê se cabe ele aqui. Daí o diretor falou, tudo bem, a rádio está em caráter experimental, se você quiser, começa a fazer alguma coisa aqui, vem aos sábados para poder ficar falando alguma coisa, está em caráter experimental. E eu falei, ok, vamos lá. E eu comecei a fazer isso. Daí eles, poxa vida, está indo legal. Daí a rádio entrou no ar de maneira definitiva e tinha um jornal no período da manhã,
que era às 8 da manhã. E eles falaram, vocês não querem apresentar o jornal aqui de manhã? E na época, estou até me lembrando que tinha um jornalista que fez Rádio Tupi há muito tempo, talvez vocês até se lembram, chamado Samuel Negrini, que ele fez jornal falado Tupi durante alguns anos, não me lembro quanto. E ele também fazia o jornal. Então eu ficava fazendo o jornal das 7 da manhã até mais ou menos 15 para as 8, saía correndo, ia para o Bradesco, entrava às 8 horas do Bradesco, saía 6 da tarde. E passado um mês, 2 meses, eles falaram, olha, você não quer fazer um programa depois do jornal da Voz do Brasil? Você poderia fazer um programa musical à noite. Eu falei, tudo bem. Comecei tudo isso sem ganhar absolutamente nada. Daí eu comecei a fazer esse programa musical até 10, 11, não lembro o horário, e depois, claro, voltava para casa. No dia seguinte, a mesma coisa. E isso eu fiz durante aí, sei lá, 4, 5, 6 meses, conciliando a Rádio Difusora Oeste e também o meu trabalho no Bradesco. Daí, na época, o diretor artístico chamou e falou, olha, você quer vir trabalhar aqui durante o dia, daí você precisa sair do Bradesco. Eu falei, claro que eu quero. Ok. E daí, eu fui contratado pela Rádio Difusora Oeste para fazer parte do cast de locutores da rádio. Isso em 1978. E daí, nesse período, foi que aconteceu uma coisa muito... eu digo que tudo na vida tem o seu... Vamos lá daqui a pouquinho. Eu preciso saber duas coisas e preciso dar um pitaco. Senão eu não fico sossegado, porque a gente perde a bola da vez. Quantos anos tinha o garoto do Bradesco? Eu, nessa época, em 77, 78, 18, 19 anos. Eu estava para fazer 20 anos nessa época aí. Era um garotão. Quanto a Samuel Negrini, eu vou contar uma coisa para você e para quem está nos vendo, pouquíssima gente sabe. O Samuel casou-se mais ou menos na época em que ocorreu o incêndio da TV Bandeirantes. Olha no dia 20 de julho, que era até um dia de transmissão do Homem na Lua, etc, etc. Estamos falando de 1969, se eu não me engano. E houve um momento, eu, como aluno da Escola de Comunicações e interessadíssimo para conhecer as coisas, eu pedi ao nosso querido, saudoso amigo Cláudio Durante, que era o operador de som, era o sonoplasta da Rádio Bandeirantes, na faixa da manhã, das 6 ao meio-dia, fazia todos os programas ao vivo. Eu falei, eu queria ver como é que é a transmissão da Voz da América, a chegada do Homem na Lua. Ele falou, não tem segredo nenhum, é um patch, é um cordãozinho com 2 pontas, você tira de um lado, põe no outro. Ele, não, quero ir ver. E eu estava saindo da ECA, ali na cidade universitária, indo para o Morumbi, que não era um trecho muito longo, quando um congestionamento monstro começa a incomodar. Aí eu desci do ônibus, não tinha carro, e fui perguntar o que aconteceu, algum acidente, não, está pegando fogo, olha lá no fundo, você vai ver, está pegando fogo na Bandeirantes. Eu não tive dúvida. Como a mão oposta, né, a mão inversa estava livre, eu peguei um táxi, corri para a ECA, pedi autorização para os diretores técnicos da TV da USP, que tinha uma TV de treinamento, e fui buscar um equipamento helicoidal, grande, pesado, pus aqui no ombro e fui embora. Falei para o motorista, pega outro caminho, porque este aqui, que é o normal, está congestionado, então vai por trás. Aí ele foi lá por trás, saiu na Giovanni Gronchi e conseguiu chegar. Quando eu chego lá, Lourival Pacheco, que é um grande nome também, muito querido amigo, colega, saudoso, estava atirando uma pedra bem grande no vidro
daquela entrada monumental do Grupo Bandeirantes, que separava a parte esquerda da televisão da parte direita da rádio. Foi uma junção de prédios. E naquele instante, eles estavam tentando fazer sair a fumaça, porque ela estava toda presa lá em cima. Com isso, eles tiraram o caminhão de externas, colocaram lá no pátio, estava bem distante da possibilidade do incêndio, e fizeram tentativas. O engenheiro Miguel Tipola, se eu não me engano, estava tentando fazer ligações, não é uma ligação direta, mas é como se fosse, do transmissor com a torre da televisão. E conseguiram colocar no ar um sinal da TV na rua, ali no pátio, e o Samuel Negrini entrou em primeira mão, dando não só detalhes do incêndio, porque até as emissoras saberem e chegarem lá ia demorar um bocado. Não tinha esse negócio de helicóptero. Até ia começar, o abelhudo COFAP Bandeirantes, pouco tempo depois, ia começar a trabalhar por ali com o também saudoso Franz Neto. Mas, para concluir, Samuel sentou-se numa bancada improvisada e abriu o jornal da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, com o terno do casamento dele, preto, todo respingado de espuma, e conseguiu fazer esse momento de registro. E eu, do lado de cá, mostrando a volta da TV Bandeirantes e uma parte do incêndio. Esse material deve estar na USP e, provavelmente, a Rede Bandeirantes de televisão tem em seus arquivos, porque eu cedi e apareceu no telejornal da noite um pouco da história. Só para contar, porque é tão difícil a gente falar do Samuel, pouca gente se lembra dele, porque ele parou de trabalhar no nosso meio e tudo mais. Então, me perdoe a interrupção. E agora sim, você ia dizer que a providência divina fez alguma coisa com você. O que seria? Na realidade, só ainda falando do Samuel Negrini, foi um dos grandes mentores, uma pessoa que me ensinou muito sobre como se portar no microfone, sobre leitura de um jornal, e era realmente um grande jornalista, um grande mestre na arte do jornalismo. Bom, saudoso. Nessa época aí, como eu estava falando, o que aconteceu? Fui registrado na Rádio Difusora Oeste como locutor, animador. Na época, não existia o registro profissional para exercer a profissão, coisa que hoje é necessário. E eu, na época, peguei a minha carteira do Bradesco, foi dado baixa lá, fui até a Rádio Difusora Oeste, coloquei a minha carteira lá, assinaram a minha carteira como locutor e eu comecei a trabalhar na Rádio Difusora Oeste como locutor. Tudo ok. 2 meses depois, mudou a direção da Rádio Difusora e o novo diretor chegou, me demitiu. E eu falei, puxa vida, e agora? A gente tinha chegado do interior há pouco tempo, o dinheiro para sustentar a casa, já que não tinha mais o comércio, era o dinheiro do meu salário e do salário da minha irmã, que na época trabalhava também, e ela trabalhava nos Correios. Então, e agora, o que eu faço? Eu desci as escadas da rádio, sentei na guia ali na rua e comecei a chorar. O que eu vou fazer agora? Não tinha o que fazer. Nessa época, eu fiquei completamente chateado, mas junto com esse meu trabalho na Rádio Difusora, eu visitava na época a rádio... esqueci o nome da rádio, mas ela fica ali na Avenida Paulista, ali no Paraíso, Luiz Fernando. Como é que chama a rádio que existe até hoje? Não. A rádio que fica Imprensa. ali no... Rádio Imprensa. Imprensa Exatamente. FM. Rádio Imprensa. Uma das primeiras emissoras de FM da saudosa
Anacuri, que era uma grande radiodifusora, que teve a concessão da imprensa aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma. Então, na época, eu visitava também esporadicamente a Rádio Imprensa. E olha só o que aconteceu, como eu sempre tenho na minha vida como norte, Deus comandando tudo. Nada acontece por acaso. O que aconteceu nesse período aí? Eu, desempregado, fui lá na Rádio Imprensa tentar alguma coisa. Nessa época, e você se lembra muito bem dele, de saudosa memória, de saudosíssima lembrança, quem trabalhava na Rádio Imprensa naquela época como programador musical? José Pedro, que você se lembra muito bem. Não querido amigo, foi embora muito cedo. Foi embora muito cedo. Não sei se você quer fazer algum parêntese sobre ele, Não. mas... Siga. Pode seguir. O Zé Pedro viu que eu estava desempregado, direitinho as palavras dele. Olha, Idemur, não tem emprego aqui e na difusora, onde ele também trabalhava na época como programador musical, ele falou, lá também não tem vaga. Mas, e na época, quem trabalhava na difusora? Eu lembro direitinho, os grandes nomes que estavam na difusora. Tony Viviane, Cacá, o Jorge Elal, Carlos Gassi, estava o Samuel, que fazia programa de manhã, o Samba Pede Passagem. E estava também lá, quem mais? Ângelo Bizarro Júnior, e grandes comunicadores que faziam parte do cast da difusora. E o mestre Luiz Fernando dirigindo a rádio difusora. E eu nunca tinha tido contato com nenhum desses nomes aí da rádio difusora. E o Zé Pedro, na época, ele, vendo a minha necessidade de emprego, ele falou, olha, Idemur, como locutor lá nesse momento, mas se você quiser, tem um discotecário que está saindo em férias. E esse discotecário, saindo em férias, quem é que vai fazer a vaga dele nas férias dele na discoteca? A Claudete. A Claudete Siqueira, que é nossa amiga até hoje, ela era datilógrafa da censura. Não sei, eu posso ver com eles que eles vão precisar de alguém no setor lá da censura e da datilografia da censura. Então, aí vale uma pausa para a gente explicar um pouquinho como era naquele tempo a programação musical. Era feita através de discos importados ou nacionais, lançados aqui no Brasil. Era feita numa máquina de escrever, que o Idemur deve se lembrar muito bem, a SFDG, parece que é a mão esquerda, o resto eu já não sei mais, porque eu continuo catando milho no computador. Mas eu fiz um cursinho aí para tentar fazer alguma coisa, não me tornei nem um datilógrafo, quanto mais um exímio como ele. Mas a programação era feita em 3 vias, era uma programação grande, enorme, uma folha de programação específica, já impressa, com os espaços para colocar, porque o número de músicas era igual em cada bloco musical. E a Claudete fazia isso porque nós tínhamos que entregar para o ECAD e para a censura federal a relação de músicas que eram tocadas dentro da programação da emissora. Então, a gente tinha que contratar uma pessoa. Hoje, a programação, quando muito, é feita por códigos. Você seleciona os códigos das músicas, coloca no computador, o computador vai sozinho e tal. Mas, basicamente, para entender o que era a programação da censura e datilografia, mais ou menos isso. Pode complementar, por favor. Vamos lá, então. E quem estava saindo de férias na época era o Fernando. O Fernando era um dos discotecários
lá da Rádio Tupi Difusora, e quem era o chefe da discoteca na época era o Manuel Barenbem. Você se lembra muito bem que grande produtor musical, e ele era chefe da discoteca nesta época. E daí o Zé Pedro, me falou, olha, tem essa vaga, não é, puxa vida, Pedro, mas não é locução, eu queria locução. E daí o Pedro me falou uma coisa que valeu muito, Pedro. Muito obrigado, eu agradeci muito ele, até hoje sou muito grato, que ele me falou, ô meu, vai lá, pega essa vaga como datilógrafo, que seja por um mês, mas pelo menos você vai estar lá dentro, rapaz. Claro. Daí eu fiquei pensando... Está na fogueira, né? Já está perto do fogo. Claro. Quanto mais combustível, melhor. Tá certo. Claro. Certo. Daí ele pegou, me falou assim para mim, e eu falei, verdade, vale a pena. Vou lá. Fui lá e daí o Fernando saiu em férias, a Claudete, que já estava mais familiarizada ali ao ambiente, foi para a discoteca e eu fiquei cobrindo as férias da Claudete na datilografia da censura das rádios e difusora. Nesse período, daí de repente alguém pode perguntar, né, mas por que você, então, já que o Fernando é que estava saindo em férias, por que você não foi cobrir as férias dele? Por dois motivos. O primeiro, porque a Claudete já estava bem familiarizada com o ambiente de rádio ali, e eu não. E outro detalhe, a discoteca, o salário era melhor do que de datilógrafo. Claro, então ela foi fazer as férias dele e eu cobri a Claudete ali, no caso da datilografia da censura. Passados aí 15, 20 dias, para surpresa de todos, o Manuel Barenbem saiu da chefia da discoteca. Quem era um dos secretários na época, e você se lembra muito bem que você estava lá, era o Bechara, o Roberto Bechara, ele era um discotecário. Com a saída do o Bechara passou a ser chefe da discoteca e a Claudete foi efetivada como discotecária e daí me ofereceram na época a vaga de da censura. O que eu falei, ok, sem problemas. Daí eu aceitei, tanto que na minha carteira profissional está lá, contratado em 79 como datilógrafo da censura da Rádio Tupi. Então foi assim que eu entrei na Rádio Tupi Difusora, isso em 79, como datilógrafo. Ok. Você citou de passagem um colega, eu acho que você quis se referir ao Moisés da Rocha. Isso? Moisés da Rocha, desculpa, eu falei Samuel. Moisés da Rocha. Porque a gente estava falando do Samuel antes e acabou ficando. Exato. Eu não quis interromper naquele momento. O Luiz Carlos Araújo já havia saído da programação musical, da apresentação, ainda estava. Se não me engano, ele veio na sequência, eu não me lembro direito, porque depois teve também o Henrique Regis, o Darcio Arruda, que eles, eu não me lembro se quando eu entrei eles já estavam, ou se eles depois que eu digo assim, entre idas e vindas, né? Pode ser que... mas eu trabalhei junto com todos esses aí também em períodos diferentes. Ok. E aí, na sequência, você deixou a datilografia, você passou a ganhar um salário bem menor, ínfimo, mesmo não recebendo, mas de qualquer maneira já era um salário pequeno. Olha que graça, né? Ter a carteira, diários emissoras associados, mas o dinheiro... Aliás, não é bem verdade isso que eu estou dizendo, porque normalmente eles procuravam pagar os salários menores, né, e iam deixando os outros para mais tarde. Pelo menos alguma coisa saía. E como é que você assumiu o microfone da Rádio Difusora AM de São Paulo, o som alegria da cidade, ou talvez a moda musical da cidade? Num dos dois momentos você entrou.
Na época era o Som Alegria da Cidade. Na realidade, eu fiquei como datilógrafo ali nesse setor da censura durante um ano. Claro que não se fazia só isso. Nessa época, eu continuava morando em Osasco e quando eu falo agora que eu fiquei como datilógrafo da censura, não só. A gente fazia de tudo. Eu, junto com o Zaga e o Carlinhos, nós atendíamos também o telefone dos ouvintes da Rádio Difusora. E eu me lembro que, na época, por mais incrível que possa parecer, tem gente que pode acreditar muito nisso. A gente pegava o telefone, deixa eu até pegar o meu aqui, a gente ficava com o telefone aqui assim, ó. Ficava com o telefone aqui, a máquina de escrever na frente, e a gente só colocava o dedo no gancho, não tirava o telefone daqui do ouvido, para atender os telefones dos ouvintes. E acreditem, a gente atendia mais de 60 telefonemas assim, mas em 10, 15. Era só, difusora, bom dia, qual o teu nome? Maria, nananana. Qual a música que você quer? Para quem que você oferece? Fazia umas perguntas assim que a gente tinha ali. E depois, esses nomes todos a gente passava para o locutor que estava no ar. E uma das músicas mais pedidas na época, e assim por diante. E nessa época, eu, o Fabinho e o Carlinhos, nós trabalhávamos todos juntos. Essa datilografia da censura ficava para o que eu fazia lá, correndo, e dava tempo de fazer. Então, a gente participava dos shows da difusora, e eu fiquei mais ou menos, como eu disse, um ano fazendo esse trabalho desta forma. E daí, eu fazendo testes direto lá na difusora, para ver se conseguia uma vaga entre os locutores, comunicadores da difusora, mas como ter uma vaga no meio de tanta como tinha a rádio difusora na época, com esses nomes todos que a gente já citou aqui. Realmente, vai tirar quem? Vai tirar o Luiz Carlos Araújo? Vai tirar o Antônio Viviani? O Cacá? O Jorge Lau? Quem? Não tinha espaço algum, com certeza, de maneira alguma. E eu fazendo testes, eu me lembro que você, Luiz Fernando, como coordenador e diretor na época, senhora, olha, legal, muito bom, mas não tem vaga. Não tem vaga e pronto. E, ok, não tinha o que fazer. Você se lembra muito bem que todo ano você viajava para os Estados Unidos, para o MIDEM. Não é que eu viajava todo ano. Eu viajei 2 anos, para só esses 2 anos, porque enquanto eu estava anteriormente na Rádio Excelsior, eu era um mero programador, discotecário, produtor, e não era representante da direção, como podia parecer, eu era metido, isso sim. E eu ficava no atendimento ao Antônio Celso. Ele viajava para o MIDEM é realizado em Cannes, na Riviera Francesa, exatamente onde existe também o famosíssimo festival de cinema. Do mesmo jeito que a gente tem o de Gramado aqui no Rio Grande do Sul, existe lá na Europa, na França, em Cannes, o festival de música e o de cinema. O MIDEM é uma sigla, em francês, é Marché International de Disque et l'Édition Musicale, que em português, mal traduzido, é Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical. As pessoas iam lá, compositores, cantores, editores de música, produtores de gravadora, às vezes até os donos de algumas gravadoras iam lá levar os seus produtos. E todo mundo trocava ideias. Então, por sorte, eu consegui ir em 79 e 80, foram 2 anos bastante promissores, buscar músicas novas para tocar na radiodifusora. Então,
Feito esse pequeno reparo, você pode prosseguir, porque nós só temos 15 minutos e tem muita história, 15 de programa, e tem muita história sua para contar ainda. Vamos lá. Então vamos resumir, porque tem muita coisa para falar ainda. Nesta sua viagem para o que aconteceu? Os locutores da radiodifusora entraram em greve. Quem ficou no seu lugar, Fernando, foi o saudoso Jim. O Jim era o coordenador da rádio, que quando o Luiz não estava, ele assumia a coordenação, a direção da rádio. Pois bem, Luiz Fernando, os locutores todos em greve, e só tocando música e mais nada. Daí, me lembro que o Jim chegou para mim, lá onde eu estava, na produção, e demorou. O seguinte, eu falei com a diretoria, e eles falaram que se você quiser entrar no ar, ao meio-dia, você pode entrar. E daí eu falei, mas como assim? Os locutores estão em greve, eles vão ficar muito bravos comigo. Daí o Raci vai entrar, agora, eu acho que era 9 da manhã, e ele vai até meio-dia. Daí você entra meio-dia, vai até às 6 da tarde, e nesse período, enquanto você estiver no ar, o Raci grava a programação e vocês dois vão revezando até eles voltarem da greve. E eu, poxa vida, mas os meus amigos locutores vão ficar bravos. E ele falou, pensa aí, porque esta é a sua chance. Pensa e eu volto daqui a pouco. E daí eu fiquei pensando, fiz a minha oração e falei, Deus, e agora? E daí eu falei, é a minha chance, é agora, ou não, ou nunca, pelo jeito. E falei, ok, entrei no ar. Neste momento, um pouco antes até, a Carmen, que era a sua secretária na época, ela saiu com uma viatura para ir te buscar lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que os voos chegavam lá. E depois ela me contou isso, que na volta lá do aeroporto, eles estavam ouvindo a rádio, você e ela, e o motorista ouvindo a rádio, e eu entrei no ar. Daí ela me contou depois que você falou assim, não sei quem é, mas está indo muito bem e conhece o estilo da rádio muito bem, está fazendo muito bem, apesar de eu não saber quem é. Foi isso que disse. E eu fiquei fazendo a rádio e depois você chegou, foi até o estúdio, me parabenizou, falou, olha, muito legal, mas quando os locutores voltarem, você vai ter que voltar para a datilografia e pronto, ok? Falei, ok, paciência. Hoje eu posso pensar diferente, podia mandar todo mundo embora e deixar você ficar fazendo, você, o Raci, quem mais segurou a barra, né? Sem querer ser pelego, sem querer ser do lado dos patrões, patronal, falando patronalmente, mas é uma situação um pouco difícil, né? Porque nessa hora você tem que entender o lado do funcionário e tem que entender também o lado do patrão, pesadas as proporções, por isso existe um juiz para decidir. Siga. Bom, foi nessa época, então, que daí eu voltei para a datilografia. Ao contrário do que eu imaginava, nenhum dos amigos me censurou, me recriminou. Me lembro até que o Antônio Viviani, na época, quando eu estava fazendo, eu estava no ar e ele em greve, e quem conhece o Antônio Viviani sabe que ele é muito estourado, é um amigo excepcional, mas é aquele que ele é muito correto, ele é muito... E daí alguém foi lá no meu ouvido e me soprou. Demur, o Viviani falou que a hora que ele te encontrar, ele vai te arrebentar. Eu falei, meu Deus, e agora? Estou lá no estúdio trabalhando, e você lembra que o estúdio da radiodifusora, ele só tinha a porta de entrada, e não tinha como fugir. Logo depois que me falaram isso, quem eu vejo entrando pela porta? E ele foi direto em mim, assim, mas muito sério. Você tudo bem, porque você precisa, porque na época, só para as pessoas entenderem um pouco, eu morava em Osasco
pegava 2 ônibus e um trem, dava mais uns 15 minutos para poder chegar na rádio difusora. Comia de marmita todos os dias e às vezes eu tinha dinheiro para ir trabalhar e não tinha para voltar. E o Viviane sabia dessa vida que eu levava na época, que eu não tinha alternativa. Então ele chegou e falou: você tudo bem porque você precisa. Bom, passado um tempinho, os locutores voltaram a trabalhar, voltei para a minha máquina de datilografia e, passado um tempo, o Moisés da Rocha saiu da rádio difusora. E daí o Luiz Fernando chegou e falou: olha, o Moisés da Rocha está saindo, o horário dele é às 6 da manhã, ele fazia das 6 às 9. Se você quiser, o horário é seu, mas com um detalhe. Antes não precisava do registro profissional para poder exercer a profissão de locutor. A partir de setembro de 79, precisava. 78. Você... 78. A profissão foi regularizada em 78 e, a partir daí, eles deram um prazo, mas passaram a exigir para quem entrasse em determinadas áreas, quem já estava, tudo bem, podia continuar naquela função. Mas para as novas funções que estavam listadas na programação da radiodifusão, né, como cargos e funções, aí era obrigatório ter. Então, foi em 78, exatamente. Eu não me lembrava se era 78 ou 79. Você falou isso, olha, se você tiver o registro em cartão, senão eu não tenho o que fazer. E daí foi que aconteceu aquilo que eu entrei na Rádio Difusora Oeste, em Osasco, em agosto de 78. Aliás, julho de 78. E em setembro saiu a lei. Então, eu tinha, sim, o registro anterior à lei. Então, eu me lembro que eu fui, mostrei a carteira para você, e você falou: ok, você tem o registro, não tem nenhum problema, pode levar seu documento lá na 7 de abril, registrado. E daí foi quando eu fui registrado como locutor, apresentador, e fiz o horário das 6 às 9 da manhã, na Rádio Difusora, o som, a alegria da cidade, muito mais você, até ela se fechar em de 81. E eu estava lá quando ela fechou. Então, quando o transmissor foi lacrado. Você não citou um dos troféus, pelo menos na minha carreira, ele significa um troféu. Tá. Para você pode até não ser. Eu enquadrei, eu tenho guardado aqui na minha galeria de troféus, uma comunicação, papel A4, mimeógrafo a álcool, em que você, Demor de Matos, Luiz Fernando Malhoca, aqui presente, Carlos Raci, Ricardo Lippner, nosso engenheiro, e mais Arnaldo Gaeta, foram banidos pelo Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo como fura-greves. E aí eu vou explicar rapidinho que, num determinado momento, não tinha mais ninguém. A rádio tocando música, e olhe lá, os operadores também foram embora. Aí eu falei: eu vou segurar a mesa de som. Porque a rádio já não paga todo mundo porque não tem dinheiro, ou o dinheiro é desviado, isso não é assunto para a gente discutir agora. O número de comerciais que a gente tem por hora é razoável. Né? Nós tínhamos direito a 4 intervalos, um total de 15 minutos de comercial e 45 de música. E quem vai cobrir esses comerciais? O tempo é inexorável em termos de rádio. Passou, acabou. Você não pode recuperar. Olha, eu vou programar para ontem. Então, você teria que exagerar o número de comerciais nos intervalos, e nós tínhamos um compromisso com os patrocinadores, seríssimo compromisso. Então, eu fui para a mesa de som, mesmo sem ser um expert em sonoplastia, eu gostava muito, mas não, prática nenhuma. E comecei a tocar discos. E, eventualmente, nos intervalos,
eu soltava os comerciais, já gravados em cartucho. E isso irritou profundamente o grupo do sindicato que procedeu à greve. Por quê? Não vou dizer que ela fosse legal ou ilegal, não, nem isso está em discussão, porque, na verdade, naquele tempo todo mundo estava precisando receber e a Tupi, o grupo associado, não pagava. Né? Agora, daí a você tirar a emissora do ar, ainda colocá-la em risco junto ao Dentel, Delegacia Nacional de Telecomunicações, que fazia parte do Ministério das Comunicações, que dizia, em seus estatutos, que se a emissora ficasse fora do ar por determinado tempo, ela poderia perder a concessão. A gente, infelizmente, descobriu que isso ocorreu um pouco depois. Mas, naquele tempo, a gente tinha mais que segurar as vagas, segurar o emprego de todo mundo. Então, eu fiz questão, independente do que fossem dizer, de segurar a barra e fui para a mesa de som. E ainda tem mais um detalhe, que naquele dia, lamentavelmente, eu recebo um telefonema de fora. Para dizer a verdade, o telefonema era interno, mas ele veio com uma informação de fora. O Arnaldo Gaeta me avisa, o Arnaldo era o diretor da área técnica, não o engenheiro, mas ele cuidava de todas as transmissões das 3 emissoras, Difusora AM, Difusora FM e Rádio Tupi AM. E aí ele me liga e fala, olha, triste notícia, nosso repórter policial Beija-Flor faleceu agora. Informação da senhora dele. Aí eu parei e falei, meu Deus, não tem locutor aqui, como é que a gente vai dar essa notícia? É importante, ele era o colega querido e era do grupo. Aí eu não tive dúvida. Eu baixei ligeiramente a música, uma música que fosse um pouquinho mais lenta do que aquelas discotecas que a gente tocava. Saí lentamente, abri a porta do estúdio, fui ao microfone, dei a nota de falecimento, voltei, fechei a porta, segui com a programação. Aí um dos nossos colegas, se eu não me engano, o José Antônio, querido colega até hoje, meu afilhado de casamento, ele chegou lá e falou, chefe, você não morrer de fome, está aqui um misto quente. Aliás, um cheeseburger. Me levou lá porque tinha a padaria real ali do lado e eu fui degustar, depois de tanto tempo de mesa de som, esse momento de lazer e continuei tocando músicas até que a informação veio lá da técnica central, olha, a greve acabou, o pessoal vai voltar. E aí tudo voltou ao normal. Bom, da difusora, para onde foi nosso Idemor? Bom, quando fechou a rádio difusora, na época eu fui na rádio Antena 1. Trabalhei durante um bom tempo ali na rádio Antena 1, que ficava na Rua da Consolação, chamava-se de Porão, né? Que era uma rádio que estava começando, digamos assim. Então eu fui para a rádio Antena 1, trabalhei lá um período e quem dirigia a rádio na época era o Arnaldo Sacomani, também grande produtor musical, de saudosa memória também. E depois, dali, fui para a rádio Jovem Pan FM, trabalhei lá um período na Jovem Pan, e depois disso trabalhei também na rádio FM por um curto período, e daí eu comecei a ir para a rádio AM. E daí agora, quando a gente entra para o rádio AM, aí já tem uma outra história longa para contar. Foi daí que surgiu o Célio Guimarães. Muito bem, então nós vamos combinar o seguinte, a história é longa, tem muita coisa para a gente contar, e nós temos tempo suficiente, não hoje, mas nós vamos voltar a conversar e mostrar essa metamorfose não ambulante, mas de quando o Idemur de Matos se transforma em Célio Guimarães. Então, eu convido você a participar numa outra oportunidade para contar com calma, senão a gente vai correr muito. Eu só quero lembrar de 2 coisas, aproveitando esse tempo que nos resta. Vários colegas seus com quem eu já conversei falaram muito isso, da Antena 1 na garagem. Você falou no porão. Todo mundo achava muito estranho começar a fazer, para saber o que é a Antena 1 nos dias de hoje, uma rede famosa, uma rede de sucessos,
instalada no coração da Avenida Paulista, e etc, etc. Ponto mais alto de São Paulo, onde a transmissão não sofre praticamente nenhum sinal espúrio. Então, poxa, como assim? Mas para o pessoal, é bom contar isso. Porque aí o pessoal fica sabendo que no começo tudo é muito difícil. Até pegar nome, até ganhar a confiança do público, né, e conquistar aos pouquinhos os ouvintes com um estilo de rádio que naquela época não era lá muito definido. Era, assim, uma rádio que tocava música de flashback, como era visto. Sim. Basicamente, né? Beautiful Music, flashback, mas ela não tinha uma definição. Hoje ela é uma rádio, como se diz na gíria, classuda. Então, meu caro Idemur, você foi... Vamos falar mais um pouquinho disso, porque ainda é o Idemur que está contando. Quanto tempo você ficou na Antena 1 da Consolação? Olha, Luiz, eu não me lembro direito, mas nessa época da rádio Antena 1, quem estava lá também? Antônio Viviani também estava lá. O Tony, que você conhece muito bem também, Tony Astacier, que é colega também de rádio e hoje também na televisão, fez televisão, hoje ele é um grande marqueteiro, digamos assim, né? Então, e vários outros comunicadores passaram pela Antena 1. Eu não me lembro exatamente quanto tempo eu fiquei na Antena 1, porque logo em seguida, você se lembra disso perfeitamente, estava sendo lançado também a programação da rádio Jovem Pan, e a Jovem Pan estava entrando num outro estilo musical. Foi daí até que quando você também foi para lá, e assim por diante. Eu não me lembro exatamente quanto tempo eu fiquei na Antena 1, mas foi coisa de pouco, não me lembro direito. E depois... Eu posso lembrar a você que a Jovem Pan 2, porque existia a Jovem Pan AM, tradicionalíssima emissora de jornalismo de São Paulo, aliás, uma emissora que vivia São Paulo mais do que todas as outras. A Rádio Jovem Pan 2, a Jovem Pan FM, ela já transmitia na frequência modulada com uma programação gravada, um locutor americano contratado para gravar só as falas iniciais, né, que na introdução da música era colocada a voz do Vern Catron, e na sequência, com a vinda da Rádio Cidade, em 20 de janeiro de 1980, a Rádio Jovem Pan resolveu se mexer. E aí ela criou um estilo mais ou menos parecido com o da Rádio Cidade, de conversa, de bate-papo entre locutores, passagem de horário e tudo mais, mas deu uma pequena mexida. Isso foi em 25 de setembro, dia do rádio, de 1981. E eu entrei lá para coordenar a emissora em 12 de outubro de 1981, alguns meses depois que ela estava no ar, e aí toquei o barco, mas essa é outra história. Da Jovem Pan, para onde você foi? Da Jovem Pan, eu fiquei lá há algum tempo, e daí eu fui para a Rádio Bandeirantes, também FM. E fiquei na Bandeirantes durante um tempo, não me lembro se um ano, mais ou menos, e daí foi quando eu comecei a fazer rádio AM. Eu voltei para o AM, na realidade, né, porque a difusora era AM. Daí eu fui para o FM, voltei para o AM, e no caso, na Rádio Mulher, que quem dirigia a Rádio Mulher, ali na Granja Viana, na Granja Julieta, aliás, era que é meu padrinho de casamento, o Mário Tadeu Soares da Silva, que foi produtor da Hebe Camargo durante mais de 20 anos. E com quem... Grande Mário Tadeu, amigão. Um abraço para ele, que com certeza está nos vendo, e para outras pessoas também. Demur, você sabe que em rádio a gente tem horário, a gente tem que cumprir o horário, não pode passar muito disso. Então eu vou agradecer a sua presença e vou garantir, às vezes eu falo que eu vou ameaçar, mas aqui no caso é só uma garantia, que o Idemur de Matos volta em breve a conversar conosco nesta mesma faixa horária para contar a história da metamorfose do Célio Guimarães. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos seus conhecimentos, pela sua memória e por tudo isso que você trouxe aqui para o Vozes do Brasil.
Olha, eu é que tenho que agradecer a gentileza sua de me convidar para participar desse momento tão importante para falar um pouco sobre rádio, que é a paixão de todos nós. Já está aceito o seu convite, vou estar aqui, é só você convocar e vamos juntos falar sobre o rádio brasileiro e um pouco da nossa história no rádio. Luiz Fernando, mestre Luiz, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos nos assistindo aí, pela paciência. É um prazer muito grande compartilhar com todos vocês um pouco dessa história minha no rádio. Muito obrigado. Obrigado a você, Edmond. É uma alegria a gente poder contar com vozes como essa, uma voz bonita, bem timbrada. Quanto tempo que essa voz foi ouvida sem ser pelo microfone, né? Veja como é difícil a vida de um locutor. E aproveitando um jargão bastante atual, mas adaptando isso, a TV Tupi não mostrou. Mas deixa para lá. Vamos em frente. Obrigado a você que participou, que acompanhou e que prestigiou mais uma edição do Vozes do Brasil. A gente volta semanalmente, é só procurar aí no canal do YouTube, que tem o nome do Luiz Fernando Malhoca, e toda a sequência de programas desta série está lá. Obrigado a você e até breve.